Nesse momento, estamos aqui com a doutora Liana Souza Coelho, ela que é pneumologista do hospital ali na Unesp, veio bater um papinho com a gente a respeito de um programa bem legal que é o Inspire, né? O Inspire Saúde Respiratória, que foi criado em 2023 por pesquisadores do Serviço de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e também da Faculdade de Medicina, o hospital e a faculdade, né? Então, está acontecendo um evento bem bacana e ela veio aqui bater um papo a respeito disso. Seja bem-vinda, doutora Liana, tudo bem contigo? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite para falar desse programa. Muito legal, né? Eu estava vendo o release que foi enviado para a gente desse evento e eu queria que você explicasse para a população, né, do que se trata esse programa Inspire Saúde Respiratória. Então, assim, na verdade, quem criou o programa foi a doutora... são duas coordenadoras, né? A doutora Suzana Tani, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, e a doutora Érica Azimoto, que é cirurgiã torácica. Então, o início dele foi a necessidade, principalmente de rastreio de câncer de pulmão, porque são programas que não existem assim, ainda pelo Ministério da Saúde, né? E a gente tem um ambulatório de cessação de tabagismo muito grande, e a gente queria entender e fazer o rastreamento desses pacientes. E além disso, também um ramo bastante importante é avaliar mesmo a saúde respiratória dos pacientes aqui de Botucatu, no caso, né? Principalmente dos grupos minoritários e de vulnerabilidade social. Uhum. Então, foi feito um projeto de pesquisa, de iniciativa do pesquisador, que conta com a parceria da Prefeitura de Botucatu e que a gente tem feito, então, esse rastreio de doenças respiratórias como um todo. Na verdade, foi expandido, né? Não só do câncer de pulmão, mas como de outras doenças respiratórias muito prevalentes, como asma, a DPLC, etc. Uhum. A iniciativa, na verdade, se deu por quê? Houve-se um número maior, houve dados que acabaram impulsionando uma pesquisa a respeito disso e a necessidade do programa? Como que foi o start disso? A gente percebe assim, que a gente tem um diagnóstico, às vezes, tardio de algumas doenças respiratórias, né? E que o diagnóstico precoce delas poderia trazer não trazem maior benefício, eventualmente Sim. melhor prognóstico para os pacientes, e também essa necessidade do rastreio do câncer, que, como eu falei, a gente não existe, né, assim, ainda um programa oficial do governo como um todo, né? Outros países têm, a gente sabe a importância disso, porque quando a gente fala em screening e rastreio, a gente está pensando naquelas pessoas que estão em risco, né? Por exemplo, no caso do câncer de pulmão, é o paciente que é tabagista, ou foi tabagista, mas não tem nenhum sintoma ainda. Então, é aquele paciente que a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase bastante precoce e poder ter um tratamento até mesmo curativo, né? Então, e também avaliar essas questões de como que os grupos minoritários, né, de vulnerabilidade estão, e que a gente sabe a dificuldade que eles têm de acesso aos programas, até mesmo porque estão trabalhando no horário comercial, né, no horário que as unidades funcionam, o próprio hospital funciona. Então, a gente queria ampliar isso para fazer essa avaliação e mostrar para a sociedade, tanto a sociedade quanto a sociedade científica, que a gente tem muito paciente ainda por aí sem o diagnóstico. Esse rastreio, o rastreio, principalmente quando se fala da questão do câncer, é lógico isso, né? Que quanto antes é detectável e pode ser cuidado, né? Mas ele tem os seus traços que já dá para detectar logo no início, ou é um rastreio que ele é diferente das outras patologias? Como que funciona? O câncer de pulmão, ele pode ser assintomático por muito tempo, né? Porque quando tem os nódulos são muito pequenos e eles podem ficar muito perto da parte final do pulmão, da periferia do pulmão, né, que a gente fala. Então, muitas vezes o paciente não vai ter os sintomas clássicos, que são sintomas de tosse, falta de ar que aumenta. Na verdade, assim, tosse e falta de ar são sintomas muito comuns em todas as doenças respiratórias, né? Mas o câncer, em geral, além desses sintomas, pode dar perda de peso, o paciente pode escarrar sangue, né? Mas às vezes, para isso acontecer, dá dor para respirar. Mas no caso do câncer de pulmão, para isso acontecer, às vezes ele já está um câncer de tamanho muito grande ou já com as metástases, né, que impossibilitariam a cirurgia. Então, na verdade, quando a gente fala de rastreio de câncer de pulmão, a ideia é pegar os nódulos bem pequenininhos, que vão ser assintomáticos, mas avaliando essa população de risco, que é principalmente a população tabagista ou ex-tabagista. Uhum.
Essa questão do tabagismo, acredito que seja assim, que é 90% das causas, né? Essa é a estimativa da literatura, mais ou menos isso, né? Uhum. E é um dos mais agressivos, né, doutor? É um dos que mais, infelizmente, é um dos que mais, a gente fala que são letais, né? Uhum. Então, é um dos que mais mata, infelizmente. É exatamente por essa dificuldade de fazer o diagnóstico precoce, por ser muito assintomático no começo. Uhum. Esse programa, na verdade, ele foi desenvolvido lá pelo HC, pela Faculdade de Medicina. E como que é a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde? Como que está sendo esse... Então, é um projeto bastante grande, a Prefeitura tem ajudado bastante nesse sentido, a Secretaria de Saúde, né? Então, hoje, vai desde o encaminhamento até o retorno desse paciente para a rede. Então, hoje, para o paciente participar do programa, o ideal é que ele, se ele tiver sintomas respiratórios, né? De tosse, falta de ar, chiado no peito, ele pode procurar a unidade básica do qual ele é cadastrado. A equipe faz a avaliação e faz o encaminhamento para agendamento no Inspire, né? E aí no Inspire a gente faz a avaliação e a gente pode devolver. Depois, pacientes né, com quadros mais leves, eles voltam para a rede. Outra parte importante dessa parceria é que a gente está fazendo a capacitação de toda a rede em doenças respiratórias. Então, tanto as doenças, a equipe médica quanto não médica, né? Então a gente sabe a importância desses retreinamentos, né, para toda a equipe ser contínuo. Então a gente entende isso como quase uma obrigação mesmo da universidade, né? A gente está próximo da rede. Então, a gente está fazendo treinamentos da equipe, como faz a avaliação dos exames respiratórios, como faz a avaliação, quadros de emergência, cessação do tabagismo, que é um programa... Hoje, o tabagismo é a doença que mais causa doenças e mortes no mundo, né? Então, a gente entende que todos os médicos devem ser capazes de avaliar e tratar o tabagismo. Então, a gente ajuda nessa parte. E quando o paciente retorna para a rede, nos casos mais leves, e mesmo que eles tenham alguma dúvida, a gente ainda tem um programa de matriciamento, que a gente fala. Então, os médicos da unidade podem solicitar consultas com os nossos especialistas e a gente faz essa consulta. Outra coisa também, a Botucatu conseguiu melhorar o acesso à espirometria, que é um exame super importante para diagnóstico de asma, DPOC, né? Então, agora eles contam junto com o Ministério da Saúde com espirômetros. A gente conseguiu acertar também com o AME na nossa agenda, então facilitou um pouco o acesso a esse exame que é tão importante para os diagnósticos. O programa em si, o Inspire, ele começou já no último sábado, é isso? Não, ele já vem há mais ou menos um ano acontecendo. A gente avalia um sábado por mês. Né? E provavelmente agora, em agosto, a gente deve começar a avaliar sextas-feiras também. O último aconteceu no sábado passado. O último foi né? nesse sábado. E como que fica? Você falou que a porta de entrada, de repente, seria as unidades básicas de saúde, né? E existe alguma forma de fazer esse agendamento direto ou é só via... Agora é só via unidade, porque isso estava gerando duas portas de entrada e aí ficava meio com uma certa inequidade, né? Uma certa diferença de acesso a pacientes, sei lá, de outras queixas cardiológicas tinham uma dificuldade diferente do paciente respiratório. Então, a gente tem feito agendamento. Por sábado, a gente tinha 50 pacientes agendados para avaliação. Infelizmente, uma coisa que a gente ainda tem é muita falta, mesmo confirmando com os pacientes durante a semana. E aí, infelizmente, a gente teve um pouquinho menos de 50% de falta, mas foi bastante... A gente tem uma abstenção importante, assim, né? Que seria uma coisa legal de lembrar. E por isso até que a gente também está abrindo as sextas-feiras, provavelmente à tarde, para fazer essa avaliação. O fumante, acho que é o termo que vocês usam, é o passivo, né? Ele também pode desenvolver algum tipo de doença pela exposição contínua junto com o fumante? A gente sabe, eu já tenho a resposta, né? A gente já sabe que sim, mas isso é muito... muito forte para acontecer ou é algo assim que a gente só tem que monitorar? Como que funciona isso? Não, ele é importante, é um fator de risco importante. A gente tem muitos pacientes que têm DPOC, que é popularmente o enfisema pulmonar, a doença do cigarro. É uma doença, na verdade, relacionada a fumaças, né? Então, pode ser fumaça do fogão a lenha, pode ser fumaça de alguma indústria, eventualmente, mas uma das principais é a do cigarro, seja pela pessoa fumar ou pelo tabagista passivo, né? Então, assim, hoje a gente tem dados importantes. O tabagista passivo, criança
Então, pai e mãe que fumam, crianças que ficam com os avós em casa que fumam, tem maior chance de desenvolver asma, a gente tem maior chance de desenvolver câncer, maior chance de desenvolver DPOC, né, os adultos também. Então, sim, existe uma forte... A gente já conhece essa relação e ela é bem importante. Uhum. Quais são os primeiros traços, na verdade, que dá para detectar, assim, vocês que já têm toda essa expertise? A pessoa chega lá, é ronquidão ou tosse. Quais são, assim, até mesmo para a população entender, né? Puxa, tô aqui com meu pai, tô aqui com meu tio, aqui começou a apresentar algum sinal diferente. Quais são os sinais de alerta que pode acontecer? Depende um pouco da doença, né? Mas assim, no caso das doenças respiratórias, eu diria que assim, talvez o sintoma mais precoce dela seja a tosse, né? Se a gente pudesse generalizar. Então, pacientes que fumam, eles já têm tosse cronicamente, né? Geralmente uma tosse com secreção, principalmente pela manhã, e aí entendem que isso, é porque eu fumo, então é normal, e já pode não ser, né? Conforme a doença vai evoluindo, o paciente começa a ter falta de ar, geralmente só para subir uma escada, uma ladeira, depois isso vai aumentando, podendo, nos casos mais graves, até para trocar de roupa ou tomar banho, né? No caso da asma também pode ser tosse, pode ser chiado no peito, aquele gatinho, né, que a gente fala, no peito, que acontece principalmente quando muda o tempo, fica mais frio, ou quando de manhã ou de noite. Às vezes alguns pacientes podem acordar à noite com tosse e chiado. Então depende um pouco de cada doença, né? Mas mais ou menos seria tosse, chiado e falta de ar são sintomas que falam a favor de doença respiratória. Além do tratamento que vocês acabam fazendo com essas pessoas que acabam se voluntariando, vocês fazem esse acompanhamento e vocês vão poder usar esses dados para estudos também, né? Acho que, inclusive, é um dos maiores fatores para isso, né? É isso. Na verdade, então, tudo começou é um projeto de pesquisa de iniciativa do pesquisador, né? Esse nome complexo. Mas a gente está fazendo isso. Então, o paciente, ele chega lá, ele assina esse termo de consentimento, ele é avisado, né? Que isso também, como sempre, são dados anônimos, né? A gente nunca vai expor o dado da pessoa. Mas a gente vai fazer essa avaliação, sim. Inclusive, a gente já tem alguns dados, eu não vou saber todos de cor, né? Mas a gente tem encontrado algumas doenças respiratórias, algumas até já avançadas. Né? Encontramos alguns pacientes com câncer mesmo, de pulmão, mas bastante asma, bastante DPOC. Então, ali no dia, o paciente é submetido a uma série de questionários de sintoma, de condição socioeconômica, né? Como eu falei, para a gente fazer essa avaliação depois, social. Faz a espirometria na hora, né? E a gente faz a avaliação como pneumologista, faz a avaliação nutricional com nutricionista, e a gente com fisioterapeuta, e aí a gente faz a avaliação médica, tanto pneumologista, então a gente avalia os sintomas, avalia a espirometria, se for feito algum diagnóstico, como por exemplo a asma, a gente já inicia o tratamento e a gente encaminha ou de volta para a rede básica ou para o nosso ambulatório, dependendo da gravidade da doença. Né? Então, o paciente que vai ali, ele já é avaliado de forma... E também depois ele passa pela avaliação, os tabagistas e ex-tabagistas, né? Que tem mais de 45 anos ou pararam de fumar menos de 15 anos também. Esses são os que são triados para o câncer. Então, a gente já faz o agendamento da tomografia também para o rastreio do câncer de pulmão. O que tem chamado muita atenção nesses últimos anos, né, a tecnologia em desserviço da saúde, né, com relação aos cigarros eletrônicos, né, quando muito se fala, né, nessa questão do tabagismo, fala, não, o cigarro eletrônico não tem nenhum tipo de problema. Aí foi constatado que já existe um rastreio em cima dessa questão também, que pode ocasionar alguns problemas de saúde, né? Sim. A gente tem um tempo de uso do cigarro eletrônico muito menor, né, na história da humanidade, assim, do que a gente tem do cigarro. Então, vamos dizer assim, usando termos científicos, a gente tem um corpo de evidência na literatura, né, que é os estudos que a gente tem, menor. Mas sim, a gente já sabe, a gente tem aí doenças específicas relacionadas ao cigarro eletrônico, né, é uma sigla que vem do inglês que chama EVALI, que é uma doença que faz uma destruição importante do pulmão, fazendo uma insuficiência respiratória, o paciente muitas vezes precisando ser entubado e respirar pelo aparelho, né, em ventilação mecânica. A gente tem dados já mostrando que a DPOC, que é a principal doença, uma das principais doenças relacionadas ao tabagismo, né,
A gente já tem alguns dados de que o paciente tem grandes chances de desenvolver também. A gente sabe que no líquido do cigarro eletrônico tem muitos metais pesados, tem muitas substâncias que são tóxicas para o pulmão. E o que a gente vê é uma divulgação de que ele é menos danoso, né? Que ele seria inofensivo, e isso, ou pelo menos menos danoso. E a gente não tem como afirmar isso, até por todos esses dados que a gente já vê e os pacientes que chegam. E outra coisa muito importante é que, assim, por ser tecnológico, bonitinho, ter um gostinho bom, né? E essa questão de adicionar sabor ao líquido é uma coisa que a gente sabe que é muito importante para fazer com que as pessoas fumem mais facilmente, né? Então, adolescentes... Então, hoje, o que a gente tem? A gente vê um grande número de pessoas que, quando você pergunta se elas fumariam um cigarro tradicional, elas respondem que não, mas elas falam que usam o cigarro eletrônico ou o vape porque entendem que não é a mesma coisa. E porque aí tem cheirinho gostoso, né? Tem um sabor agradável. Então, infelizmente, eu costumo brincar assim, sabe aqueles joguinhos de tabuleiro que a gente fala o jogo da vida, que às vezes a gente cai numa casinha e fala volte tantos, a gente voltou umas 60 casas aí no tempo, porque agora todo o discurso de não faz mal, vai tranquila, não vai ter problema, era a mesma coisa que a gente ouvia na década de 50, 60 sobre o cigarro. Né? E a gente sabe o que acontece, e provavelmente vai ser a mesma coisa no futuro. Doutora Eliana, para participar do programa Inspire, para fazer o rastreio das doenças respiratórias, tem alguns critérios que precisam ser também observados. Né? Vou abrir aqui. São pacientes, na verdade, são pacientes que são maiores de 18 anos, porque a gente só atende equipe adulta, né? Sim. Que são tabagistas ativos ou passivos, e aí inclui tanto o cigarro tradicional, quanto de palha, quanto o cigarro eletrônico e o vape, tá? Ou pacientes que tenham sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar, chiado, eles podem procurar para fazer o encaminhamento. E lá na avaliação, então, mesmo a pessoa fumando, então para o rastreio existem critérios, né? Então, ou seja, se eu pegar uma pessoa que fuma muito pouco, há muito poucos anos, não vai ter desenvolvimento do câncer, porque ele é uma coisa um pouco mais lenta, né? Então, mesmo chegando lá, a gente faz, a equipe da cirurgia torácica principalmente faz a avaliação daqueles que serão submetidos à tomografia para avaliação. E aí, só para saber se os pacientes são pacientes com idade maior que 45 anos, que fumem há pelo menos, a gente fala 30 anos maço, ou seja, um exemplo, o paciente que fuma um maço por dia há 30 anos, ele ainda fuma ou parou de fumar há menos de 15 anos. Então, nem todo paciente tabagista ainda, porque às vezes vai lá, na hora que a gente faz a avaliação, ele fuma 5 anos maço, 10 anos maço, esse ainda não teria indicação, mas vai ter no futuro, né, se não parar de fumar. E os pacientes que queiram parar de fumar também, a gente acaba fazendo essa avaliação e faz ou encaminhamento para a rede, agora com a capacitação, ou a depender para o nosso ambulatório também. Doutora, eu faço parte de uma geração que estava acostumado a assistir Fantástico, os filmes da Globo, algumas novelas, em que nos intervalos tinham ali as propagandas de cigarro de uma forma muito intensa e forte, né? Aí passei por todos os processos, né? A diminuição, a proibição, aí a questão da venda nas tabacarias, nas mercearias, nos mercados, e cada vez tem sido tirado da mídia essa ideia que é legal fumar, essa ideia que isso te dá prazer, que existem aí N situações com relação a isso, né? Será que dá para acreditar que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai conseguir excluir totalmente essa questão do cigarro? Ou pelo menos minimizar sensivelmente, porque assim, chega de dar trabalho para vocês, né? Não, na verdade, assim, em relação ao cigarro tradicional, né, existe um acordo mundial da OMS chamado Convenção Quadro, do qual o Brasil é signatário, e todas essas medidas, né, então aumentar o preço do cigarro, fazer aquelas a caixinha do cigarro com informação sobre os danos, a proibição das propagandas, a proibição de fumar dentro dos ambientes, etc., tudo isso faz parte dessa convenção, e o Brasil é um dos países que mais seguiu as recomendações, e a gente conseguiu diminuir muito o número de tabagistas. Se eu não me engano, na última avaliação, então a gente tinha antes 15%, 20%, agora a gente tem 9%, talvez até um pouco menos. Só que algumas pessoas, infelizmente, ainda acabam se tornando dependentes, né? E hoje, de novo, voltando ao cigarro eletrônico, a gente, em tese, ele está dentro dessa lei,
porque é um produto com nicotina, é um produto, ele é proibido a venda no Brasil, a Anvisa, ele é proibida, né? Então, assim, a propaganda é proibida, o que a gente vê muito são propagandas veladas nas redes sociais, com influencers utilizando, ou até mesmo páginas que são dedicadas a isso, né? E que, na verdade, não poderiam estar no ar. Então, às vezes, o que falta, a gente tem uma dificuldade de fiscalização, até por falta de pessoas mesmo, né? Mas eu não sei, zerar não sei se a gente consegue, mas agora o que a gente está vendo, infelizmente, como eu disse, é essa volta ao passado, né, com o cigarro eletrônico. Então, o que a gente está tentando batalhar é manter essa proibição, a Anvisa manteve, né, agora a gente está tentando ver se tem uma questão de uma consulta pública, uma avaliação no Senado, então a gente está tentando manter que essa proibição continue, né, para a gente aí considerar e tentar brigar. Entendi. O Inspire também, uma das premissas dele é capacitar pessoas da área de saúde Sim. também que possam estar atuando para fortalecer corpo esse movimento. Né? Quando a gente fala cessação do tabagismo, inclui o vape, né? E uma das coisas importantes do vape que a gente sabe que a quantidade de nicotina, a nicotina é a substância que vicia mesmo, né? E ela não é que ela não faz, só vicia, não, ela também tem ação deletéria sobre o organismo, principalmente no sistema cardiovascular, né? Então as doenças cardiovasculares são doenças muito relacionadas à nicotina. E assim, a quantidade de nicotina que tem dentro de um pod, ela é muito maior que de um maço. Ou então assim, ela pode ter uma quantidade, por exemplo, superior a 2 maços de cigarro. E a pessoa que fuma aquilo não tem essa noção, porque isso não é divulgado, né? Então, infelizmente, assim, e o tipo de nicotina que é usada ali é uma nicotina que a gente sabe que tem o maior poder de vício. Então, os pacientes que a gente vê que querem deixar de usar o cigarro eletrônico, o que acontece? Como o vício é mais rápido, eles começam a usar uma quantidade de tragadas maior durante o dia, muito mais rápido do que um cigarro tradicional. E isso causa muita agitação, muita ansiedade, mal-estar. E quando eles procuram a gente para parar de fumar, eles estão nessa situação e o tratamento pode vir a ser um pouco mais difícil. Então a gente teria que tentar evitar ao máximo mesmo. Então a ideia também é fazer campanha nas escolas, né, além de capacitar as equipes de saúde, capacitar também nessa situação as escolas, professores, conversar com os alunos. A gente está vendo como que isso vai ser feito também. Ok, então a próxima edição do programa vai ser em agosto, é isso? Vai ser em agosto, a gente estava finalizando a data, mas elas são divulgadas nas redes do hospital, para as unidades, e provavelmente a gente vai passar a atender, além de um sábado por mês, que é o que a gente faz, às sextas-feiras também, mas a gente está acertando essas datas, mas vai ser tudo informado para as unidades e nas redes do hospital. Quem então tiver interesse em estar participando, de repente um fumante ou alguém que tenha um problema respiratório, entre em contato então com as unidades básicas de saúde do município, e quem de repente se interessar em ser um voluntariado, tá se capacitando, tem algum número de contato que... Na verdade, a gente está capacitando as equipes de Botucatu mesmo, né? Não vou saber de falar. Mas assim, eu sei que o Corpo de Bombeiros também entrou em contato, acho que já tem alguma coisa agendada. Legal. Acho que poderia entrar em contato com o setor da função pulmonar mesmo e a gente redireciona ali. Perfeito. Contem sempre com a gente, é uma pauta que a gente vê que é importante, é uma pauta que a gente vê que é necessário, os meios de comunicação como um todo, né? Estar participando dessa divulgação, e sempre que, quando definir a data de agosto, entre em contato com a gente pode estar divulgando, se for necessário a gente chama de novo para a gente bater um papo a respeito disso daí, porque às vezes um ato é um passo que a gente pode dar que pode salvar vidas, né? Sim. Acho que esse é o intuito, né, primordial do Inspire, né? Isso, sim. E outro contato também, acho que talvez a assessoria de imprensa do HC também, eles estão sempre informados de como acessar a gente e das datas todas também. Eu Perfeito. agradeço a oportunidade. Doutora Liana Souza Coelho, ela que é pneumologista do Hospital da Unesp, batendo um papo aqui com a gente, falando desse programa bem bacana que é o Inspire. E agradeço muito a tua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Bom, são 9h30, a gente vai sair para um rápido intervalo e a gente já volta.